Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Jardim Santa Marta, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no segundo trimestre do ano 2025, e o assunto do trimestre, o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar após do amor. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e já terminando esse trimestre maravilhoso de ensinamento da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição 12, a penúltima lição. Semana que vem estaremos, se Deus assim nos permitir, encerrando com a lição de número 13. Nesta lição fala do julgamento à ressurreição. Texto áudio: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 19, versículos 17 e 18, e dos versículos 28 ao 30. Em João capítulo 20, dos versículos 6 ao 10. João 19 diz: e levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então vamos aqui à nossa introdução. Nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão de nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, o cristianismo, começando aqui pelo final da introdução, ele está baseado em quê? Na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os líderes de grandes religiões, nós estamos falando aqui que Cristo fundou uma religião, Cristo é o verdadeiro, o único caminho, né? Como estudamos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Religiões foram criadas, seus fundadores morreram e todo mundo sabe onde estão sepultados. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia relata e nós cremos que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Então, como diz até a nossa verdade prática, na cruz ele triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Se ele apenas tivesse morrido, nós não teríamos esperança. Como diz aqui o final da lição, a esperança cristã está na morte, porque somente a morte de Cristo que nos deu a possibilidade de nossos pecados serem perdoados. Se Cristo não tivesse morrido, nós não poderíamos ter nossos pecados perdoados. E a sua ressurreição, que também nos garante a vitória sobre a morte. E já explicamos várias vezes aqui, em outras lições passadas, principalmente na lição sobre Lázaro, não é a morte física, que essa todo ser humano vai passar, como diz Hebreus 9:27, ao homem cabe morrer uma só vez e depois vem o juízo. É a morte espiritual, porque Cristo, morrendo e vencendo a morte, nos dá a garantia também
que um dia, após a nossa morte física, ou no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, nós estaremos para sempre com o Senhor e teremos o que a Bíblia chama, fala e anuncia, que é a vida eterna. Então aqui nessa lição, parece que são muitos assuntos, mas eles estão interligados. Então nós vamos estudar prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Vamos lá. A primeira subdivisão, a prisão e a condenação de Jesus. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 desse Evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e ao ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade das oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, Nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Então, nós sabemos ali, estamos estudado, só repetindo algo que já até falamos na lição passada, depois do lava-pés que estudamos aqui, Jesus dando aquela lição de humildade para os seus discípulos, para que eles aprendessem, para colocassem em prática depois que ele não estivesse mais aqui com eles. Jesus então começa o seu discurso, final do capítulo 13, 14, 15, 16, onde nós estudamos várias coisas que ele falou. Sou o caminho, a verdade e a vida, foi uma das lições. A promessa do Espírito Santo foi outra das lições que estudamos. Não tivemos condições de estudar quando ele disse eu sou a videira verdadeira, o capítulo 15. Tudo isso foi o discurso de Jesus, lógico, permeado com outros ensinamentos que estão nesses 3 capítulos. E por final, na lição passada, estudamos no capítulo 17 a oração intercessória dele pelos seus discípulos antes do que ele disse, é chegada a hora. É interessante, meu amado irmão, vamos ler alguns textos aqui. O Evangelho de São já está permeado desses textos, e eu vou começar com o primeiro deles, para que o irmão possa entender. Aqui em João capítulo 2, no episódio da água feita vinho, no versículo 3, quando Maria diz para Jesus que não tinha vinho, ele responde da seguinte maneira para ela: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então essa hora de Jesus era a hora, ele já estava ali, estava começando seu ministério, já estava começando a pregar. Ele fez um milagre ali, como a seguir ele fez tantos outros milagres. João não relatou tantos milagres assim, mas nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, nós temos relato de tantos milagres que Jesus fez, mas a hora que ele estava se referindo, e tantas outras vezes vai ser referido no Evangelho de São João, é a hora de consumar a missão que lhe foi dada morrendo na cruz do Calvário. Então, ainda não era chegada a sua hora, como diz o texto. Então, ele foi para o Getsêmani. Ele foi para fazer a oração. Nós conhecemos bem o Getsêmani, eu, pelo menos, já preguei inúmeras vezes, principalmente em trabalho de oração sobre esse texto. Havia o ribeiro de Cedron, que separava Jerusalém desta outra parte. Jesus estava acostumado a ir ali com seu discípulo, não foi a primeira vez, no seu ministério várias vezes ele foi ali, e agora ele vai ali com 11 dos seus discípulos, porque Judas não foi. Judas já estava desde o momento lá da ceia, quando ele saiu, ele foi trair a Cristo. E posteriormente, como o próprio texto diz aqui, quando Jesus foi orar, foi lá que Judas levou os guardas para prenderem a Cristo. Então,
ele chega ali e vai orar com seus discípulos. Separa 8 discípulos, depois leva mais adiante Pedro, Tiago e João, e ele vai mais adiante e faz aquela oração que todos nós conhecemos. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era um momento de grande dor, Jesus chegou a suar sangue ali, sangue pelos seus poros, e ele voltou, achou os discípulos até dormindo, repreendeu, orou 3 vezes, e por final então chega Judas e aqueles guardas. E ali havia um código, uma senha de Judas para poder que os guardas não prendessem alguém diferente. Poxa, pastor, mas por que tinha senha? Isso é uma opinião minha, meu amado irmão. Os discípulos eram tão... eles estavam ali, embora não tivessem um conhecimento grande, inteiro, só foram depois mesmo da ressurreição, mas eles já estavam ficando parecidos com Cristo, na sua maneira de falar, na sua maneira de se postar. Então, para que não prendessem alguém errado, talvez até para que algum discípulo ali quisesse assumir o momento de Cristo ali, eu não entendi ainda, Pedro não entendia que Cristo tinha que morrer, então Judas marcou o sinal do beijo. Eu vou chegar lá e beijo. Quem eu beijar, esse é o mestre. Então, Judas chegou, beijou a Cristo e foram presos. Mas quando eles chegam, aqui o autor não teve tempo de falar, é muito interessante. Quando eles chegam para prender a Cristo, Jesus, quem está procurando? Ele falou, eu estou procurando Jesus. E aí a Bíblia diz, Jesus fala, sou eu, eles caem por terra. E era o momento que Jesus simplesmente poderia fugir. Qual seria a pessoa normal que quando alguém vai prender e saber que essa pessoa sabendo que ia ser preso e depois ia ser morto, e os soldados que vão prender caem diante de uma palavra que ele fala? Seria fugir, ir embora. Mas Jesus já tinha orado, seja feita a vontade do Pai. Ele tinha que morrer na cruz. Ele pergunta de novo, quem procurais? É Jesus. Então prenderam ele. Pedro, ainda numa tentativa, corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus repreende, manda ele guardar aquela espada e cura o servo do sumo sacerdote. E ainda um episódio que alguns estudiosos pensam que é Malco, que teve um jovem lá que estava só vestido num lençol, e o lençol cai e ele vai embora. Alguns dizem que esse seria o evangelista Marcos. Mas essa não é a parte principal é que ele é preso. Aqui o texto diz que ele foi levado a Anás, sumo sacerdote. É verdade que ele foi levado a Anás, mas Anás ainda, naquele tempo, não era mais o sumo sacerdote. Os romanos tinham tirado ele e colocado seu genro Caifás. Mas para os judeus ele era considerado ainda importantíssimo, até mesmo a condição para eles de ser o sumo sacerdote. E Jesus vai ali, ele interroga, não tem o que falar nada sobre Cristo, manda Caifás, e aí sim depois, posteriormente, a Pilatos, que é o texto quando ele termina aqui, ele diz até que Jesus foi agredido, porque quando Anás está perguntando a ele, aí pergunta a ele, não, e tal, sobre o seu ensino, ele falou assim, olha só, eu ensinei abertamente, ensinei para todo mundo, é só perguntar aos meus seguidores o que eu ensinei. E aí ele é agredido por um daqueles servos, achando que ele estava sendo descortês com o sumo sacerdote. Não sabia ele que ele estava ali, que era maior do que a lei, do que Moisés, do que um sumo sacerdote, maior que todas as coisas, era o próprio Filho de Deus. Agora vamos para o interrogatório, e aí exatamente o interrogatório de Pilatos. Do início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus foi detido durante a madrugada, e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de eles preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Isso nós vamos ver no capítulo 18, do verso 28 e 31. Estou aqui com a Bíblia aberta, mas eu estava no 17.
Vamos virar aqui, é os textos que a gente vai ler. 28. Depois levaram Jesus para cá de Cafá para a audiência e pela manhã cedo não entraram na audiência para não contaminarem, poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam os céus: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse, pois, Pilatos: levai-o, pois o julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Porque a gente vai comentar isso aqui. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu a hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então Pilatos lutou muito para que, primeiro, ele não queria nem receber Jesus para ser julgado por ele. Não queria. Chegou para ele e falou: você julga pela lei de vocês. Mas nós não podemos matá-lo, porque era proibido realmente para o Sinédrio tomar essa decisão, a não ser que fosse um caso extremo. E eles não tinham provas reais contra Jesus. Então, o que eles fizeram? Queremos matar a Jesus, e a questão deles era uma questão que envolvia inveja, uma questão que envolvia até um medo de os romanos vierem e acabarem expulsando eles dali, o que depois aconteceu, mesmo eles matando Jesus no ano 70. Então, uma série de situações, e pegaram a Cristo e tinham que matar, mas como não podiam, então transferiram para os romanos essa questão, que eles pudessem transferir a responsabilidade. Meu amado irmão, apenas um comentário para te uma lição para a nossa vida. Se você não faz uma coisa ruim contra alguém, mas você faz com que outra pessoa faça algo ruim para aquela pessoa, o pecado é igual. A gente sempre fala quando estuda isso. Eu já ouvi alguém falar: Saulo não matou ninguém. E a Bíblia não relata realmente que Saulo matava. Tinha cartas para prender as pessoas. Só que quando Estevão foi morto, as pessoas atiravam pedra em Estevão e matavam. E ali diz que havia um jovem chamado Saulo, ao qual as pessoas colocavam as suas vestes sobre os seus pés, ele estava confirmando. Então, parece que Saulo não jogou uma pedra em Estevão, mas ele bateu palma, ele assentiu que Estevão fosse morto. Então, ele participou da morte de Estevão. Então, aqui Anás, Caifás, todas as autoridades não pregaram pregos em Jesus, não fizeram nada, mas eles também assentiram a sua morte, entregando a Pilatos. E aí a gente sabe que a situação foi muito mais complicada. Pilatos chegou a mandar ele para Herodes, e até eles estavam em inimizade, voltaram a ser amigos, isso é tudo relatado nos evangelhos. Traz de volta, a mulher de Pilatos sonha, Pilatos tenta de todas as maneiras dissuadir os judeus de matar a Jesus. Não consegue. E ele, por final, é colocado contra a parede. Eles dizem que Jesus disse ser rei. E naqueles dias, o único rei que poderia reinar sobre o Império Romano era César, que era adorado até como Deus. Então, eles falaram: se você não julgar ele, não matar ele, você está contra César. Mais ou menos isso, né? Parafraseando o que eles falaram, porque ele disse ser rei. E Jesus ainda volta a ele pergunta a Jesus: você é rei? Ele fala assim: eu sou rei, para isso vim. Colocou aquelas palavras todas e disse para ele: o meu reino não é deste mundo, senão meus servos viriam e tomariam. Então Jesus disse: eu não estou competindo com César, não estou competindo com nenhum outro rei, porque o meu reino não é aqui, não é um reino de eu ser o presidente da república, ser o primeiro-ministro, ser o governador, ser o imperador, ser qualquer outro nome que se dá a uma liderança. Meu reino é espiritual. Pilatos tentou, chegou até a lavar as mãos, que também não resolveu de nada para ele, dizendo que eu não tenho culpa disso. Ele poderia soltar, poderia ir contra os judeus, poderia ir a favor da sua consciência, mas ele o que fez? Trouxe um homem homicida, Barrabás,
porque havia esse costume de soltar alguém. Então as pessoas tragam o homicida, esse homem aqui que não fez nada, eles vão escolher o homicida para morrer. Mas, como diz aqui o final do ponto, né, o ódio religioso era tão intenso que o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o, e Jesus, então, foi levado para ser crucificado e Barrabás foi solto. Esse ódio intenso foi colocado pelas autoridades judaicas, embora muitas dessas pessoas que gritaram crucifica provavelmente assistiram às pregações de Jesus, ou algumas das suas pregações, viram Jesus fazer milagres, e eles também foram culpados disso. Eles, inclusive, falaram que o sangue dele caia sobre nós, e isso depois aconteceu no ano 70, quando da invasão romana por Tito Vespasiano. Vamos agora para a subdivisão 3, a condenação. Pilatos manda que Jesus fosse açoitado, e posteriormente soldados romanos, para humilhá-lo, ainda mais colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Esta era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Um instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas que tinham um pedaço de osso ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, Nosso Senhor assumiu nossas enfermidades e as dores, e foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. E aí a gente já pode dizer aqui de antemão que, lógico, tudo que aconteceu com Jesus já estava profetizado lá no Antigo Testamento, em vários textos. Depois a gente vai falar algo sobre isso. Vamos ler aqui apenas, rapidamente, um comentário um pouco mais longo, João capítulo 19, versículo 1 e 2. Mais uma vez, agora está aberto no 18, né? Eu não tinha que ler o 18, está aberto no 17. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinho, e a puseram sobre as cabeças e vestiram uma veste de púrpura. Eu vou até mais além. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, Pilatos, então, agora foi escolhido pelos judeus que ele fosse crucificado, então mandou açoitá-lo. Aquela não era apenas um chicote que batia e lanhava as costas de alguém, ou a parte do corpo que tocasse. Ele tinha, como diz aqui, tiras de couro afiadas, ou pedaço de osso, ou pedra cortante na ponta, que tal, quando batia no corpo da pessoa, arrancava parte do seu corpo. Os soldados, aí por conta deles, teceram uma coroa de espinhos. Os espinhos não estavam só para cima, os espinhos estavam para baixo. Quando colocaram na cabeça de Cristo, feriram a sua cabeça e o seu sangue desceu. Depois, ele mesmo teve que levar a sua cruz. E no momento que ele não aguentou levar a sua cruz, constrangeram a Simão Cirineu a ajudar a levar a cruz. A morte de cruz era a pior morte que havia naqueles dias. A crucificação era a pior morte. Roma, quando queria mostrar que ele tinha vencido uma batalha, alguém que estava contra Roma, ele às vezes crucificava em via pública muitas pessoas que estavam contra Roma para mostrar o seu poderio, porque era uma morte muito dolorosa. E Cristo foi colocado nessa morte e antes de morrer ainda passou por todas essas coisas, que os açoites, a coroa de espinhos. Realmente foi muito complicado. Meus amados irmãos, quando a gente lê esse texto, é muito bom ler esse texto, é muito bom estudar uma lição dessa, é muito bom estar meditando na palavra de Deus para pensar que tudo isso ele fez por nós. Porque o final do ponto, eu vou até ler para você, embora ele praticamente colocou isso aqui. Isaías 53, que é talvez se não o maior, mas um dos maiores textos que provam que Jesus era o Messias, diz aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós reputamos por aflito, ferido de Deus oprimido. Olha o 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tudo isso que ele sofreu, cada gota de sangue que ele derramou,
E tem algo maior do que isto. Por exemplo, já vou citar algo que não vai ser muito relevante nessa lição como assunto. Do lado dele foram crucificados 2 malfeitores. Então, até para se cumprir a escritura, porque diz que ele, na sua morte, estaria como malfeitores. Esses homens que morreram crucificados, assim como Cristo morreu, mereciam isto. Eram homens, pecadores, que cometeram erros, que feriram as leis e mereciam estar ali. Agora, Cristo era o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, que veio aqui nesta terra para morrer pelo pecado do homem, não merecia aquilo. Quem botou coroa de espinho na cabeça dele foi o homem a qual ele criou, porque a Bíblia diz que o verbo, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus e tal, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Era a criatura matando o Criador. Por isso, em Filipenses diz que ele se humilhou, e se humilhou até morte, e morte de cruz, mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É melhor fazer isso agora, porque quando essa língua confessar que Jesus é o Senhor, já será um momento final, onde não haverá mais chance de salvação para ninguém. Foi salvo, foi salvo. Então é melhor confessar hoje, agora, olhar para a cruz e ver que Jesus morreu por os nossos pecados. É maravilhoso estudar esse assunto. Agora vamos aqui, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então nós já vimos no ponto 1, prisão e condenação, quando ele foi preso, foi interrogado e a sua condenação. Agora vamos aqui, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lo para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, que as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então vamos aqui. É porque eu acabo me distraindo aqui, fechando a Bíblia, né? Eu vou deixar aberto aqui agora. 17:18 do capítulo 19. Levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram com ele outros 2, um de cada lado. Diz que é o versículo 18. Bom, daqui a pouco a gente comenta aqui. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Está em Lucas 23, 40 e 43, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com as transgressões, como citamos no ponto final do anterior, que já citamos isso. Então, por final, no versículo 16, Jesus foi entregue para ser crucificado. Levou os açoites e foi conduzido a Gólgota. Já comentamos no ponto anterior que nesse meio caminho ele caiu já porque ele já estava ferido nas costas, já estava ferido na cabeça, ele já tinha derramado sangue nesse momento, ele estava fraco, e aí Simão Sirineu foi constrangido a ajudar ele a carregar a cruz. Chegando lá, a cruz foi colocada no lugar e pregos foram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Eu vou até fazer um comentário recentemente. O pastor Paulo falou na escola dominical e falou como um dado que ele viu em algum lugar, não sei se até no próprio livro do autor da lição. Alguns dizem que a ciência diz em alguns lugares que na verdade foi no pulso que Jesus recebeu os pregos, porque se fosse na mão ela arrebentaria e não daria o efeito. Eu não vou entrar, quando eu digo que o pastor Paulo entrou, ele não entrou para polêmica, nada, ele apenas colocou o dado lá, até conversamos
todos nós ali na escola dominical, juntos ali debatemos e falamos sobre o assunto. E concordamos todos juntos ao final. Eu sou daquela pessoa, meu amado irmão, não sei se você um dia vai ver o seu vídeo, vai gostar não. Eu até citei lá. Se a Bíblia diz que Deus parou o sol e a lua, a gente sabe que é a terra que gira, eu acredito que Deus parou o sol e a lua. Se a Bíblia fala mão, eu acredito na mão, até porque Jesus chegou para Tomé e falou, aqui está as minhas mãos. Alguém pode falar, não, mas o pulso faz parte da mão, então não quero nem entrar na discussão, mas ele foi ferido, então é isso que eu quero falar. Mãos, pés, ele foi preso ali na cruz, ainda deitado, eles fixaram ele. Você imagina a dor, meu amado irmão. Você imagina quando a gente machuca qualquer parte do corpo. Eu estou aqui com um machucado no meu dedo, estava aqui ajudando a minha esposa aqui numa limpeza, né? E acabei esbarrando numa parte aqui e saiu a pele aqui dói, mas essa dor aqui é mínima, você bota um remédio, como ter colocado, bota ali um band-aid para não vai sair, para não pegar nenhum problema, e aí vai caminhando. Você imagina a sua mão, um prego, e não era um preguinho, aquilo era um prego grande, grosso, atravessar e ser pregada lá. A outra mão, os pés. Então, ele sofreu muito naquela cruz, né? E a Bíblia diz aqui, né? Isso era feito em um local público, não era um lugar escondido. Eu já disse no ponto anterior, os romanos, quando queriam dar um exemplo para outras nações, eles ficavam à beira de estradas, mas ali em Jerusalém colocaram no modo corpo. Agora, Jesus já tinha profetizado isso. Quando o filho do homem é levantado, atrairá muitos a ele. Ele já tinha falado, isso tudo eram profecias a qual teriam que se cumprir. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes e outros que participaram da morte de Cristo, eles apenas foram alguém que participou de algo para que aquilo fosse cumprido. Porque não foi Anás, não foi Caifás, não foi Pilatos, embora eles tenham sua culpa, e um dia vão dar conta a Deus por isso, mas ele tinha que morrer. Em João capítulo 10, ele diz, eu sou bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém atira de mim. Dou e tornarei a tomá-la de volta. Então, ele ofereceu-se. Jesus disse lá no Getsêmani para Pedro, quando ele fere a orelha do sumo sacerdote, eu poderia pedir 12 legiões de anjos que viriam me livrar desta hora. 12 legiões de anjos, cada legião poderia ter entre 6 e 7 mil, se fossem 6 mil, daria 72 mil anjos, se fosse 7 mil, daria 84 mil anjos. Se você pensar que lá no tempo do rei Ezequias, um anjo sozinho matou 185 mil soldados do exército assírio, você imagina o que faria em Jerusalém, em todo aquele lugar. Vamos colocar pelo número menor, 72 mil anjos. Então, Jesus poderia ter se livrado daquela hora, mas não se livrou porque ele tinha que passar por aquela situação. E aqui ele ainda cita o que eu já citei antes, do ladrão na cruz, que Lucas nos conta. A gente gosta sempre de falar do ladrão na cruz que se arrependeu no último momento da sua vida. Aí os dois estavam ali e um só queria se livrar daquela situação. Ele falou para Jesus, tu é o Filho de Deus, sai daí dessa cruz e tira a gente também. E o outro disse, você está no mesmo estado de Deus e você não se arrepende? Então, virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos aqui para a segunda divisão do ponto 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. Sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água mais de nada, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e naquele momento final, como um homem se aproximava. Assim, ciente de sua missão na terra, estava completado, versículo 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino, afirmar, está consumado. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração
de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. No próprio texto aqui, da nossa leitura bíblica em classe, acho que diz isso. No versículo 28 de capítulo 19 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele tem sede. Normalmente, que dariam para ele? Vamos aqui até citar o versículo. Dariam para ele água. Mas não podiam dar água, até porque isso é até uma questão. Eu creio que eles já tinham esse conhecimento. Quando alguém está em sangramento, foi baleado, sofreu uma facada e está derramando muito sangue, vai dar sede. E Jesus tinha sede mesmo. Ali ele estava provando que ele era 100% homem. A sede, Jesus não era para cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede, mas não estava com sede nenhuma. Não, ele estava sentindo sede, porque assim dá. E normalmente ele vai pedir, ele vai dizer: tenho sede, quero água. Mas se você der água para a pessoa, a hemorragia dele vai aumentar, ele vai morrer. Eu passei não eu, mas alguns irmãos em Cristo, perto do seminário, uma pessoa certa vez foi baleada. Eu não estava com eles, mas depois eles contaram. E antes da polícia chegar, a pessoa ficou ali em volta, a pessoa levou vários tiros, e a pessoa pedia água, e alguém já foi pegar água, mas alguém, sabendo disso, impediu que fosse dar água. Mas como é que se cumpriu, pastor? Salmo 69, 21. Deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqueles homens que deram vinagre para Jesus sabia que ele estava cumprindo a própria Escritura, Salmo 69, 21, mas estava. Então, a Bíblia diz, ele queria cumprir isso, e aí lhe deram vinagre. É a parte principal aqui, pastor? Não. Mas vamos lá. E aí, em plena consciência da situação que estava ali, ele grita: tetelestai, ou está consumado. O que estava consumado? A obra a qual ele tinha vindo fazer no mundo, que era morrer na cruz para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Eu acho que eu já falei até aqui na aula passada, não vou falar de novo. Eu disse recentemente na igreja, pregando em Santa Marta. Eu até dizia ontem em Nova Campina, mas acabei entrando em outros detalhes e não falei. Jesus veio aqui curar? Veio. Mas essa era a principal situação de Jesus aqui na Terra, curar pessoas? Não. Jesus veio aqui ressuscitar mortos, veio e fez isso de maneira maravilhosa. Acabamos de estudar aqui Lázaro, 4 dias já enterrado, né? E ali sepultado, mas também o filho da viúva Naim, a filha de Jairo. Jesus veio expulsar demônio, o gadareno, né? Ficava preso lá, aquelas coisas todas. Jesus veio fazer milagres, multiplicar pão e peixe, transformar água em vinho, outros milagres. Mas não era o principal. O que ele veio fazer era morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E quando ele diz está consumado, é que essa obra que ele veio fazer estava consumada. Era aquela hora. E aquilo que ele veio fazer, ele falou para Maria: Maria, não é chegada, mulher, não é chegada ainda a minha hora. A hora dele era aquela. Mesmo que a gente estudou semana passada, eu vou só lembrar o irmão. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes de ti, contigo antes da fundação do mundo. Jesus fez a oração, início da sua oração por ele, depois pelo discípulo, depois pela igreja que veio posteriormente. Só que quando ele disse glorifica-me, para ele ser glorificado com aquela glória, e depois o autor fala, ele seria reconhecido como Filho de Deus e Salvador da humanidade, ele precisava morrer. Porque ele não ressuscitaria se não morresse. Então ele precisava morrer para perdoar os pecados e ressuscitar, como diz a nossa verdade prática dessa lição, para vencer a morte e também nos dar a garantia desta morte.
Ele estava ciente completamente disso. A obra de Jesus estava concluída. E ele termina assim: o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização da tarefa confiada pelo Pai. A tarefa confiada pelo Pai para ele é morrer na cruz. Então não foi um grito de derrota. Está consumado, morri, poxa vida. Não, está consumado, é um grito de alegria, um grito de vitória, porque ele fez aquilo que ele tinha que fazer para a glória de Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma vitória, não foi uma derrota. O subdivisão 3, aqui do ponto 2, diz o sepultamento. No versículo 38, logicamente, do versículo do capítulo 19. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou que Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos não permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e uma pessoa abastada. Então vamos ver aqui, Mateus fala que ele era abastado, vamos lá. Vamos ver o que diz em Mateus 27, 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então, Mateus nos fala que ele era rico, e João nos diz que ele era discípulo secreto. Daqui a pouco a gente comenta isso. Primeiro, o temor que tinha dos judeus mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo, reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Calvário. Vamos lá. Temos aqui alguns comentários a fazer. José de Arimateia era um homem ligado ao Sinédrio, rico, cria em Jesus, mas por causa do Sinédrio ele seguia de longe. É bom, pastor? Não. É algo que ele fosse um discípulo mais perto, mas tudo isso faz parte também do contexto da situação. Porque diz que, há uma profecia que diz que ele seria sepultado na sua morte. Eu acho que até acharia aqui. Quando fala do sepulcro. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho. Não temos aqui, não. Na referência. Ele teria que ser sepultado com os ricos. Quando esse homem rico pega um túmulo que nunca foi usado, e ali Jesus é sepultado. Diz no final aqui, não muito longe do monte onde ele morreu. Era algo perto. Ele venceu esse medo de Pilatos e foi solicitar o corpo. E há também algumas situações que diz até mesmo Nicodemos foi junto com ele. Nicodemos é aquele também foi a Jesus à noite, lá em João 3,16, provavelmente, não temos a certeza, para que não fosse identificado pelos judeus, mas falou que Jesus era mestre. Então, Jesus, enfim, é ali sepultado neste túmulo. Isso era importante. Por que era importante? Importante para depois, na sua ressurreição. Os discípulos, inclusive as mulheres, souberam aonde era aquele lugar. Se fosse um lugar muito distante, lógico que os discípulos, a não ser João, que acompanhou Jesus ali no Calvário. Os outros ficaram de longe. Mas as mulheres sim, e sabiam aonde ele foi sepultado. E depois, isso foi importante na parte da ressurreição, que vamos estudar lá. Eu quero só falar mais uma coisa que eu estava até procurando. Eu sei que é algo bastante importante, conhecido, mas eu só vou repetir para o irmão. Jesus, ele, no seu momento de crucificação, nesse ponto aqui nós vimos a sua morte, né? E agora vamos entrar na sua ressurreição.
Primeiro vimos o julgamento, agora a morte dele, e agora depois no ponto 3 que vamos comentar a partir de agora, a ressurreição. Jesus, ele falou 7 palavras, 7 frases na cruz. O pastor Paulo até gosta de pregar esse texto, é uma pregação muito maravilhosa. Primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, onde ele pediu ao Pai perdão para aqueles que tinham pedido a sua crucificação, estavam fazendo aquilo, perdão para este pecado, não para os outros pecados. Se eles adulteravam, se eles matavam, se eles roubavam, se eles mentiam, qualquer outro pecado, era o problema deles, é o pecado de ter entregue ele. A segunda palavra citada aqui é Lucas 23, 43, quando hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ao ladrão que se arrependeu na cruz. A terceira palavra, mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, João 19, 26, quando Jesus fala com João e fala com Maria, sua mãe, pedindo para que João cuidasse de Maria e que Maria também considerasse João, o apóstolo do amor, como um filho. Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, meu Deus, por que me desamparaste? Eu ia falar aqui, como está escrito em hebraico, em aramaico, nós dizemos, mas fugiu da mente. Meu Deus, por que me desamparaste? Isso aqui também está profetizado no Antigo Testamento. É uma palavra do Antigo Testamento. Tenho sede, que acabamos de comentar, está consumado, que acabamos de comentar, e a última palavra está em Lucas 23, 46, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, foi nesse momento que ele faleceu. Vamos agora para a ressurreição de Jesus. Então agora vamos entrar na parte da sua ressurreição, a última parte desse estudo. Túmulo Brasil. Eu gosto muito dessa palavra. Eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, meu irmão. Vou até comentar aqui antes, eu já falei algumas vezes aqui em vídeo, né? Em 1900, creio eu que foi em 1983, creio eu que foi. Eu já na Igreja Metodista Pentecostal, fui com os jovens da igreja para visitar um trabalho de jovens na Assembleia de Deus do Copacabana, na antiga sede, que é na General Rondon. Hoje ela mudou, está lá no Laureana sede, mas tem uma congregação lá. E ali, o título desta programação de jovens ali era Túmulo Vazio, a vitória da igreja. E só o título já me impactou muito. Túmulo Vazio, a vitória da igreja. E aqui o título é Túmulo Vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra sentando sobre ela. Pastor, teve um terremoto? Hoje, não lembrava disso não? Aqui ele está na Bíblia, irmão. Eu vou ler para você, para que você não tenha dúvida. Acho que de repente, o pastor aqui que está falando, Renan Cabral. Versículo 2 de Mateus 28 diz, eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Cada evangelista vai falar uma parte desta situação. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou o lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João capítulo 20, versículo 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, aí está em Marcos 16, de 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16, 4, e ao entrar no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus, o túmulo estava vazio. Quando a gente fala de túmulo, meu amado irmão, é bom entender isso, às vezes estou até no Lázaro. Hoje, como é que é um túmulo aqui no Brasil? Cava-se ali, até antigamente o pessoal falava 7 palmos, né? Hoje estão cavando menos, né? Tá mais, o buraco está um pouco mais, não está tão fundo. Então, ali nos cemitérios, aquela parte, e se baixa ali o caixão, a pessoa fica colocada dentro do caixão, não era aquele caso, não tinha caixões
no tempo de Cristo, e depois se joga a terra por cima e se marca ali que naquele lugar foi sepultado João, Manuel, Joaquim. Algumas pessoas que têm mais poder aquisitivo fazem um mausoléu, fazem até uma casa, em alguns sentidos, alguns cemitérios, e ali ficam dentro daquele lugar. E hoje também tem a questão das gavetas. Então, existem certas partes do cemitério com gaveta que o caixão é colocado ali. Mas naquele tempo não era assim. Então, era uma gruta, né, uma caverna, que ali era cortada, e a pessoa era colocada ali sobre uma pedra, e no caso de Jesus, especialmente, eu acho que ele nem vai chegar a comentar isso aqui, foi colocada uma pedra muito grande, e não só foi colocada uma pedra muito grande, os judeus ficaram com medo, porque eles sabiam que Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então eles foram à autoridade romana e falaram assim, olha só, pode ser que os discípulos vão lá, roubem o corpo de Cristo, dizer que ele ressuscita e vai ser pior essa segunda parte do que a primeira. Então, Pilatos permitiu que colocasse guardas ao lado, primeiro foi selado com o selo romano, e guardas ficassem ali para que impedisse que qualquer pessoa pudesse ter acesso ali durante esse período. Então, provavelmente passados 3 dias, já não teria a situação de poderem dizer que Jesus ressuscitou, e aí os guardas deixariam lá o túmulo. Mas antes disso, a Bíblia diz que ao terceiro dia, houve esse terremoto, o anjo desceu, se colocou ali, Maria Madalena e as outras mulheres foram lá para poder colocar bálsamo lá no corpo de Jesus, era assim que se fazia e tal. E chegaram lá, viram o sepulcro aberto, viram lá o lençol de um lado, o lenço que estava na cabeça dele do outro, e Jesus não estava mais lá. Então, como ele diz aqui, túmulo vazio. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele começa assim e termina assim essa subdivisão 1. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. É vã a vossa fé. Existem pelo menos 2 razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então Jesus disse isso no capítulo 20, versículo 9. Vamos até ler aqui. Hoje eu acho que eu vou passar um pouco mais dos nossos horários aqui. O vídeo vai ser um pouco maior, mas é necessidade. Porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. As mulheres voltaram, avisaram, Pedro veio correndo, João também, João chegou primeiro, mas não entrou no túmulo, Pedro entrou, viu, saiu, João entrou, a Bíblia diz aqui que ele creu, voltaram para encontrar os apóstolos, mas as mulheres ficaram, e depois a própria Maria Madalena teve um encontro direto com o Senhor Jesus, pensou que era o jardineiro, e aí Jesus falou com ela e mandou avisar para os seus irmãos, os discípulos, que ele ainda ia encontrar com eles na Galileia. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, viu os 2 anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também, como acabamos de comentar. Tira a ressurreição de Cristo, acabou o cristianismo. Nós seríamos como qualquer outra religião. Eu vou falar aqui, ele fala de 2 situações, mas eu não tenho ali o livro em mão, mas eu tenho um autor que eu gostei muito de ler alguns livros dele, Joseph McDowell, e um desses livros dele é A Evidência da Ressurreição de Cristo. Então, eu vou colocar de cabeça, não tenho um livro aqui na mão, não peguei ele hoje, então não vou lembrar de todos, mas e tem um outro livro dele chamado Mais que um Carpinteiro, esse é um pouco menor e também fala do mesmo assunto. O que aconteceu? Quando Jesus ressuscita,
os judeus pagam aos soldados romanos para dizerem que os discípulos roubaram a Cristo. E a Bíblia diz que isso se espalhou ali. Quando os discípulos começam a igreja, eles são perseguidos. Então, depois do milagre de Pedro e João na Porta Formosa, do paralítico, eles são levados ao tribunal. Porque que eles disseram? Quem ressuscitou foi aquele Jesus a que as autoridades mataram, que vocês disseram crucificam. E aí disseram para eles não pregar mais, para eles negarem. Eles não aceitaram. Como podemos deixar de falar que temos visto e ouvido e continuamos pregando? Todos os discípulos foram ameaçados de morte. Então, meu amado irmão, uma das teses, eu acho bastante importante de José Maquedô, é a seguinte: digamos que Jesus não ressuscitou, que isso daqui que está no Evangelho é mentira, que aqueles homens inventaram isso. Se isso tivesse acontecido, isso já aconteceu na história em outros momentos, um deles continuar com aquela história e manter diante da morte, até seria plausível. Agora, todos, sabendo que era uma mentira, que eles não iam ganhar nada com isso. A autoridade falava: se você manter, dizer que Cristo morreu todo mundo sabia, mas que ressuscitou, você vai morrer. Ele morrer por essa mentira, muito difícil. E aí ele tem no livro muitas outras situações. Aqui o autor da lição nos fala de duas. Pedro e João viram, ele testificaram, está o Evangelho, e as mulheres também viram e falam duas coisas. Pedro e João viram, a primeira, a palavra de Jesus, que disse que ele tinha que ressuscitar. Ele falou antes que isso ia acontecer, a Bíblia fala isso antes, que ele tinha que ressuscitar, ele morreu, mas ele ressuscitaria. E Pedro e João foram testificar, mas a gente pode falar de Maria Madalena, a gente pode falar dos 500 irmãos, a gente pode falar de todos, dos outros discípulos, Jesus apareceu a eles, e enfim, todas as provas que nós temos aqui na Palavra de Deus. Vamos agora para a última subdivisão dessa lição. Uma pena que já estamos terminando aqui, é uma lição que dá para a gente falar muitos assuntos. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, não foi só Tomé, não. Chega lá em Mateus, fala que Jesus lançou no rosto deles que muitos deles não tinham crido. Mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu dentro dos discípulos no primeiro dia da semana e ele surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. 21:2, que é quando eles foram pescar. A Pedro e alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre. Aqui, vamos até ler aqui 21:2. Vamos lá. Estamos terminando aqui, mas temos que ler a Bíblia. 21:2. Depois disso, manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. É o mesmo texto. Como eu falei, para pescar aqui, tanto o 21:2 como o do 3:11. Revelou-se novamente, realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Então, como falamos no ponto anterior, eles começaram não crendo, começaram duvidando. Deixa eu ver, eu vou até achar o texto aqui, eu não me lembro exatamente se era Mateus ou Marcos na grande comissão. Poxa, pastor, só tinha que saber de cabeça. Não, meu irmão. Nós somos seres humanos, nós esquecemos. E faz parte. Senão a gente era o próprio Deus, né? Vamos lá. Aqui, Mateus. A gente ia falar Mateus? Mateus 28:17. Eu vou ler o 16, 17. E os 11 discípulos, 11 que os outros ficaram tomar, partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Ele falou para Maria: meus irmãos vão lá que eu vou encontrar com eles. E quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. E temos o fato de Tomé, na segunda aparição. Jesus apareceu no primeiro dia da semana, não estava Tomé, estavam os 10. Aí ele falou: Pai, seja convosco, soprou sobre eles do Espírito. Então, quando Tomé chegou, falaram: Jesus apareceu aqui. Não acredito. Só se eu ver os mãos, as marcas na mão dele, no lado. E quando Jesus volta, encontra Tomé novamente, uma semana depois, ele vai direto a Tomé e mostra as mãos e os pés, e ele diz: Senhor meu e Deus meu.
E Jesus disse, bem-aventurado, agora que tu viu, tu crê, Tomé, mas bem-aventurados que não viram e não creram, somos nós. Eu estou aqui no século XXI pregando, fazendo esse vídeo, porque eu creio que Jesus ressuscitou, Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou para garantir a vitória e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. E todos que não viram e creram também são bem-aventurados. Então, Jesus foi aparecendo, depois, não a última aparição, porque a última aparição foi antes de subir, né, em Atos Apóstolos, capítulo 1, ali quando ele aparece e sobe, mas em determinado momento, nesse inteirinho, Pedro foi pescar com os outros discípulos, não todos, João 21. E Jesus aparece na beira da praia, tem um peixe aí acho que João fala para Pedro, não, ó, é o Senhor. Aí Pedro se cinge, porque ele estava, não é que ele estava nu, mas estava com veste menor, ele estava pescando, e ele vai para a praia, todos eles vão, Jesus já está com um peixe lá, começa, e aí é aquela hora que Jesus reabilita Pedro do fato de me dar negativa. Pedro negou 3 vezes, e Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas? Eu disse, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Depois é perguntado sobre João, e ele fala da morte, né, que esse fica até que eu venha, e aí João até explica, alguém está dizendo que esse apóstolo, ele mesmo não iria morrer, mas Jesus não disse isso. Alguns estudiosos dizem nesse texto que era a revelação que João recebeu depois do Apocalipse. Aí depois sim de receber aquela revelação do Apocalipse e de ter escrito o Evangelho, as cartas, então João poderia partir. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus foi preso, foi sentenciado, condenado, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Eu sempre falo, o Evangelho é simples, Jesus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Hoje estão inventando o Evangelho social, o Evangelho não sei o que lá. Cuidado, meu amado irmão, fique com a palavra. Quase meio triste, eu gostaria de falar mais, gostaria de ir mais além, mas temos que parar aqui. Vamos falar a conclusão. Não triste, porque eu estou alegre com aquilo que pude compartilhar com os irmãos. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Não tenha dúvida disso. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. E eu volto ao capítulo da ressurreição. Qual é o capítulo da ressurreição, pastor? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, e Paulo nos diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Já vimos aqui no ponto anterior, que ele cita 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, porque já estavam acreditando lá em Corinto que Jesus não tinha ressuscitado. Imagina hoje, se no tempo de Corinto já estavam acreditando isso, hoje tem muita gente não acreditando mais em nada, e dizendo ser cristão. É a chave, o centro da nossa fé. Se estamos aqui, se pregamos a palavra, se continuamos vivendo o Evangelho, é porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que é a renovação da esperança, que estaremos estudando João capítulo 20 ainda, alguns textos ali, desta parte final, exatamente quando Jesus aparece aos seus discípulos. E será a última lição desse segundo trimestre do ano 2025. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.